paz do Senhor, queridos. Pastor Wallace, do Simplificando a Palavra. E desde já dá seu like, comenta aí o que você tem achado dos nossos vídeos. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Não esqueça de apertar o sininho para você ser notificado pelo YouTube. Toda vez que a gente colocar vídeo aqui, você vai ser avisado. E você pode estar aí compartilhando com os amigos, com os familiares. Hoje nós vamos falar sobre a importância de se edificar a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 em diante, diz assim: Assim, Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado para fazer no templo do Senhor, bem como o seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim, como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame mais chuva, se eu ainda ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Olha que interessante, amado. Só para a gente poder entender, Salomão foi sucessor de Davi, o filho escolhido por Deus para construir a casa de Deus. Davi tinha isso no coração dele, mas Davi era homem de guerra, homem que tinha sujado as mãos com sangue. Então, o que acontece? Deus não permitiu Davi de construir, mas Davi, muito inteligente, muito temente ao Senhor, preparou tudo para que Salomão pudesse executar essa construção da casa de Deus. E deixou recursos, deixou ensinamentos, deixou provisão e, principalmente, o exemplo de servir a um Deus tão poderoso. Eu quero lembrar que Davi não era perfeito, porque Deus não quer perfeição, Ele quer o coração. E o rei Davi é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. E Salomão, quando ele foi suceder Davi, ele ainda novo, ele foi no alto monte de Gibeon e fez o quê? Ele fez 1000 holocaustos ao Senhor, que naquela época Gibeon era o lugar onde as pessoas faziam sacrifício ao Senhor. Ele foi naquele lugar, fez 1000 holocaustos. E o Senhor apareceu a ele em sonhos e falou com ele assim: peço o que você quiser que eu te darei. E ele pediu sabedoria para guiar o povo. Deus se agradou disso e deu-lhe de tudo. Não só sabedoria, como riquezas e tudo mais. E Salomão começou então a reinar com muita sabedoria, ficou muito rico, né? Riquezas, poder, e aquilo foi como consequência dos ensinos do pai, ele seguindo as orientações do que Deus lhe dava e que o pai lhe dava, ele foi fazer a casa de Deus. E foi construir a casa de Deus. E fez algo extraordinário, muitos anos construindo, não só o palácio dele, mas a casa de Deus. Mas eu quero dar ênfase nessa casa de Deus, o templo do Senhor. Aqui, que nós lemos, é muito interessante. Depois que ele acabou, aqui deixa bem claro no versículo 11, de 2 Crônicas 7, que quando ele acabou de fazer a glória de Deus, no capítulo 7, se você ler um pouquinho os versículos antes, você vai ver que a glória de Deus encheu aquela casa. Eu quero trazer como aplicação pessoal, porque nós somos templo do Senhor. Eu e você somos essa casa de Deus.
e nós precisamos edificar essa casa dentro dos princípios, dentro dos mandamentos, das orientações que Deus tem nos dado, para que a glória dele venha nos encher, para que estejamos transbordando do poder dele, transbordando da unção, para que a gente possa ser usado por ele. Uns para pregadores, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, cada um tem uma função nesse corpo. Mas essa casa que eu quero chamar a atenção hoje, você como casa de Deus, eu como casa de Deus, nós como templo do Senhor, Ele quer fazer com que isso seja honrado. Porque quando nós chamamos a atenção e nos atentamos que nós somos templo da casa do Senhor, Deus nos enche com o Espírito Santo dele, porque Jesus nos permitiu isso quando ele morreu na cruz. Foi nos dado o Consolador. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche, nos preenche e faz com que sejamos guiados por ele e que sejamos poderosos em Cristo Jesus. João, no primeiro capítulo, versículo 12, todos sabem de cor. Aquele que acredita que Jesus é o Senhor, foi-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Olha que interessante. Assim que terminou, quer dizer, quando nós conseguimos dedicar tempo, dedicar com sacrifício, dedicar com santidade, dentro dos princípios, dentro das orientações da palavra de Deus, nós conseguimos edificar o templo do Senhor. E isso é cheio da glória de Deus. E depois que nós conseguimos terminar isso, se é que possamos dizer que nós estamos terminando, porque todo dia nós estamos melhorando o nosso templo, todo dia nós estamos santificando mais o nosso templo, que somos nós. Deus, ele se agrada disso e ele faz com que nós que somos casa dele, nós que somos templo dele, ele escolhe esse lugar para ser casa de sacrifício, lugar onde ele vai escutar a oração. Tudo que pode acontecer, igual ele falou, se fechar o céu para não chover, ordenar gafanhotos para devorar a terra, ou mesmo enviar praga sobre o mundo, deixa eu te falar, se nós reconhecermos o seu nome, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor, afastar dos maus caminhos, se nós fizermos isso, é a grande receita de um templo edificado, um templo onde é usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar o nosso pecado, os nossos erros e vai nos curar, querido. E a partir desse dia, ele vai, olha o que ele fala, diante dos meus olhos estão observando e os meus ouvidos estão atentos às orações que serão realizadas nesse lugar. Se você obedecer essa grande receita de se humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor, você vai estar edificando esse templo. E as nossas orações serão ouvidas por Deus. Ele vai perdoar os nossos pecados. E nós seremos curados. Aleluia. Quantos de nós, queridos, que às vezes com a correria do tempo não temos buscado a face do Senhor? Quantos de nós estamos esquecendo que nós somos templo desse Deus tão glorioso e poderoso? Quantos de nós que às vezes estamos esquecendo que nós precisamos ser perdoados porque nós somos falhos, para que venha sobre nós a cura do Senhor? Que você possa, nesse dia, estar buscando a face do Senhor, se humilhando, se arrependendo, para que a cura do Senhor venha sobre nós. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus quer encher esse templo com a glória dele. Ele quer me usar, ele quer te usar, mas nós precisamos, em nome de Jesus, de nos atentarmos que precisa ser edificada essa casa com muita dedicação, com muita humilhação, com muita oração, com muita busca. E ele vai ouvir dos altos céus e ele vai nos perdoar e nós vamos ser curados.
Fale isso em nome de Jesus. Fica com essa reflexão, com essa palavra no seu coração. Mais uma vez quero te lembrar em nome de Jesus, para que você possa estar espalhando esses vídeos, compartilhando para os seus amigos, para os seus familiares. Você às vezes tem visto os vídeos, mas não tem se inscrito no canal. Nos ajude, se inscreva, aperte o sininho para você ser notificado. Nós falamos aqui da palavra de Deus. Nós não falamos de religião, nós falamos de Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Falamos da palavra, que é o próprio Jesus, os ensinamentos da Santa Escritura de Deus, e nós compartilhamos aqui de uma forma simplificada. Por isso que o canal chama-se Simplificando a Palavra, para que eu e você possamos entender. Então, amado, acione o sininho e não esqueça, não deixe de dar seu like, nem de comentar, porque o YouTube agora, ele só vai ficar te notificando se você der like ou comentar, porque ele acha que vai entender que você está gostando dos vídeos, e aí vai continuar te notificando. Se você não der like e não comentar, uma hora ele vai parar de te notificar, achando que você não está gostando dos vídeos. E nós precisamos desse feedback. E nós estamos aqui aguardando para que você possa, todos os vídeos, estar aí recebendo a palavra do Senhor. Fica com Deus, preste atenção no que foi dito hoje. Edifica o templo do Senhor. Deixa ele ser cheio da glória de Deus. Se arrependa, receba o perdão do Senhor e seja curado para a honra e glória do nome santo de Jesus. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.